Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o quanto os vícios são prejudiciais a quem faz uso de algum tipo de tóxico, em especial o alcoolismo, que representa inclusive a abreviação de muitas vidas prematuramente. O álcool, como nos fala o espírito Humberto de Campos, é veneno livre onde quer que vá, causando infortúnios e prejuízos. O tema de hoje é alcoolismo e suas consequências. E para conversar conosco, nós convidamos o amigo Enio Francisco, do grupo Haja com Jesus, que visa auxiliar dependentes químicos em sua recuperação. Seja bem-vindo, Enio. Olá, Larissa. É um prazer muito grande estar aqui novamente colaborando com vocês, em relação a essa temática, alcoolismo, ou sobre dependências químicas de um modo geral. Enio, para nós iniciarmos o nosso bate-papo, antes mesmo de chegar sobre o vício propriamente dito, nós queremos saber o que representa para o espírito a reencarnação aqui na Terra. A reencarnação aqui na Terra, ela representa uma grande oportunidade divina para que a pessoa possa, se readequar em relação à própria lei de progresso, que é a lei de evolução. Então, a reencarnação é a oportunidade dada pelo Criador do Universo para o nosso crescimento individual. Nesse contexto, o espírito reencarnado já vem com uma série de bagagens anteriores. Com certeza, nós trazemos todo um histórico aí, seja do ponto de vista das nossas qualidades ou também dos nossos vícios. Enio, tendo em vista essa colocação, nós precisamos cuidar do nosso veículo, para a vivência aqui na Terra, que é o nosso corpo material. Entretanto, uma grande parcela da humanidade sofre hoje a maléfica influência das drogas. Que consequências o uso dos tóxicos traz para o corpo físico? Olha, nós poderíamos dizer que o uso dos tóxicos, na verdade, não traz consequências apenas para a dimensão biológica, Porque a dependência química, de um modo geral, e o alcoolismo, ele se enquadra nas dependências químicas, trazem consequências tanto para o corpo, para o campo psíquico, para o campo social, familiar e também espiritual. Mas o que nós percebemos é o seguinte, graves danos do ponto de vista cerebral, e o álcool em especial nós poderíamos dizer que é uma droga que causa consequências negativas para o nosso corpo, desde da planta dos nossos pés ao fio de cabelo. Então é uma droga que realmente ela tem lesado o nosso corpo de uma maneira geral. Você pode detalhar um pouquinho as lesões mais comuns que o alcoolismo pode trazer? Olha, primeiro que nós temos as demências alcoólicas, que são muito comuns. E nós temos também assim os casos graves de cirrose, hepática, e muitos casos também de pancreatite. Esses aí são os casos assim mais comuns, que nós temos relacionados ao uso continuado do álcool. Enio, após essa visão geral, nós gostaríamos de saber qual o conceito de alcoolismo, Porque será que o uso do álcool fortuitamente é alcoolismo ou é só o uso continuado? Explica para nós, por favor. Olha só, Larissa, na realidade as pessoas, elas pensam que o alcoolismo é quando a pessoa ela chega num ponto em que, não fazendo uso da substância, ela tem alguma reação do ponto de vista biológico. Por exemplo, ela começa a tremer, ter alucinações. E, na realidade, tem muita gente que se diz bebedor social, que, na verdade, ele se enquadra num psicodiagnóstico de alcoolismo, porque ele bebe, mas o diagnóstico de alcoolismo ele não é feito apenas pelo aspecto biológico, mas também pelas reações que o álcool provoca no meio social no qual o indivíduo está inserido. Então, a partir do momento que você faz uso de álcool, e isso muda a estrutura das suas relações, seja no seu grupo de amigos ou no seu grupo familiar, sobretudo,
Isso também é um critério diagnóstico importante para encontrarmos aí o alcoolismo. A Organização Mundial de Saúde nos fala alguma coisa sobre o alcoolismo? A Organização Mundial de Saúde, ela coloca o alcoolismo como sendo uma doença, e inclusive uma doença que do ponto de vista científico não tem cura, tá? Então o alcoolismo ele é uma doença pluridimensional, né, que a mudança do indivíduo tem que ser desde o aspecto mudança e tratamento, ela tem que ser biológica, ela tem que ser um tratamento psicológico, social, ou seja, com a mudança, né, das atitudes sociais e mudança também de hábitos e de amizades, mudança nas relações familiares e normalmente uma busca de espiritualidade, independente da religião. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, também com o Ministério da Saúde, essa doença, alcoolismo, uma vez instalada no indivíduo, né, ela não tem cura do ponto de vista biológico, né? Nós temos um olhar que vai além do biológico, que é o olhar da alma, o olhar espiritual à luz da doutrina espírita. Mas então o alcoolismo é uma doença que, na visão científica, ela tem controle, ela não tem cura, né? É complicado, Enio, porque não é só se abster do álcool, mas de uma série de relações e outros hábitos tais que se relacionam com isso, né? Exatamente. E nós temos alguns equívocos, Larissa, porque é o seguinte, o indivíduo ele acredita, na maioria das vezes, né, que se curar do alcoolismo significa aprender a beber, vamos dizer assim, né? Que é você conseguir beber controlado. Então, os indivíduos que fazem esse diagnóstico de alcoolismo, eles alimentam essa ilusão de que um dia vão poder sentar-se numa mesa de bar e beber como uma pessoa que não tem o problema com o alcoolismo. Mas feito o psicodiagnóstico de alcoolismo, não tem como, né? Porque o alcoolismo, nós dizemos assim, que é como se tivesse uma vela que estivesse queimando, e quando você para de beber, é como se você soprasse essa vela e apagasse a chama da vela. Então, apagando a chama, ela não vai regenerar e voltar ao seu tamanho. O que já consumiu já foi. Então, se você passa 2, 3 anos sem beber, o que acontece é o seguinte, quando você volta a beber, a doença ela volta do ponto onde ela estava, né? Então, há controles. É por isso que é importante a pessoa buscar grupos de alcoólicos anônimos, grupo de apoios como o Grupo Haja com Jesus, né? Que lhe propõe uma forma diferenciada de existir para que você consiga combater esse desejo de usar a bebida alcoólica, porque a mudança ela é total. Nós vamos agora para um breve intervalo, voltamos já. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e conversamos hoje sobre o tema alcoolismo e suas consequências. Enio, o vício do álcool é um grande causador de tragédias íntimas e emocionais para o ser, outras tantas no trânsito, na família, para a saúde, etc., conforme nós conversamos.
Sendo tão maléfico, por que tantas e tantas pessoas ainda se enveredam pelos caminhos do alcoolismo? Larissa, só aproveitando, né? Porque as consequências do uso abusivo de bebida alcoólica é tão antigo que na Bíblia, né, tem lá uma passagem que diz que Noé, né, na alegoria bíblica, depois que ele plantou a primeira vinha, depois do dilúvio, ele colheu os frutos e fez o vinho. Então ele, embriagado, amaldiçoou seus próprios filhos, segundo a história bíblica, porque em função do uso abusivo do álcool, do vinho, ele saiu nu no meio do acampamento e os seus filhos o cobriram com uma capa, e eles já tiveram ali um desentendimento familiar, porque conta-se que ele amaldiçoou os filhos dele, né? Segundo outra passagem ilustrativa, nós temos quando se queimou Sodoma, né? Que a família de Ló, ela saiu da cidade de Sodoma, a cidade foi destruída, e quando a esposa se transformou numa estátua de sal, eles foram para uma região e Ló teve relação sexual, né, com as suas duas filhas. E o interessante é que, segundo o próprio relato bíblico, essas relações sexuais elas só aconteceram porque as filhas de Ló, elas o embriagaram com vinho, tá? Então nós tivemos aí, desde aquela época, né, na primitividade, relatos de problemas tanto morais quanto no campo da sexualidade, agressões familiares, né, em função do uso abusivo do álcool. Então hoje nós temos uma grande problemática, por quê? Porque nós temos toda uma mídia que incentiva, né, sobretudo os nossos jovens, a fazerem uso da bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela está associada ao sucesso, ao esporte, à beleza, à alegria, à saúde, né, ao bem viver, mas na verdade dificilmente se divulga o outro lado da moeda, que seria aquelas pessoas que estão no fundo do poço, independente da condição financeira, em função dessa doença alcoolismo, né? E nós percebemos hoje também que existe uma crise social, uma crise mundial, um momento delicado de transformação do nosso planeta, em que as pessoas se veem diante de muitas crises, né? Se veem desnudas perante os próprios problemas e muitas vezes são frágeis e acabam enveredando aí pelo caminho dos vícios, né? Com certeza, porque assim, seja, né, qual seja o tipo de drogas, elas mudam, elas alteram, né, o sistema nervoso central do indivíduo. Então tem muita gente que tem uma certa fragilidade do ponto de vista emocional, e uma vez sobre o efeito de uma substância química psicoativa, na expansão da consciência, ela se vê mais potencializada, se vê mais forte, mas que é uma grande ilusão, porque mais corajosa, né? Mais corajosa, né? Os problemas aparentemente diminuem, mas passado o efeito daquela substância, ela vai ter que voltar para a sua própria realidade, e o que é pior, talvez até com as consequências de algumas atitudes tomadas dentro da família ou no seu meio social, né? No momento em que a pessoa estava sob o efeito da droga de preferência dela. Enio, muitos dizem que bebem socialmente, você começou a tocar nesse ponto. O que pensar sobre isso? Detalhe um pouquinho para nós e do ponto de vista espiritual também, se essa justificativa tem algum efeito. Olha, nós temos uma experiência muito clara de André Luiz no livro Sexo e Destino, quando ele narra lá a história de um irmão, né? Que se não me falha a memória agora é o irmão Cláudio, em que ele chega em casa e lendo ali uma matéria no jornal, de repente ele é influenciado por duas entidades espirituais que o fazem, né, iniciar no uso da bebida alcoólica. E assim, aparentemente nós poderíamos dizer que aquele ali seria um uso de bebida alcoólica social. Então, do ponto de vista espiritual,
não existe o uso de bebida alcoólica socialmente falando, porque nós temos uma quantidade de irmãos desencarnados que, segundo o Espírito Emmanuel, são 3 vezes maiores do que o número de pessoas que estão encarnadas no planeta Terra. Então nós vamos pegar aí, né, se nós fôssemos fazer uma avaliação estatística do número de pessoas, de bebedores sociais que tem no plano espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, não existe bebedor social, tá? Porque os espíritos estão sempre nos influenciando. E agora, quando nós falamos de beber socialmente, o que seria isso na realidade, uma vez que o diagnóstico para o alcoolismo, ele não é feito apenas pelo aspecto biológico, quando você tem uma síndrome de abstinência. Tem pessoas que são bebedoras sociais, mas quando elas ficam sem essa bebida social, elas têm uma alteração no seu comportamento. Então isso já caracteriza uma dependência química. Do ponto de vista espiritual ainda, Enio, que outras consequências existem para aquele que é viciado em álcool, por exemplo, no perispírito ou que repercute em outras encarnações? Olha, a princípio, vamos lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec ele pergunta o seguinte: se os espíritos eles influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos. E assim sendo, os mestres espirituais respondem a Kardec que influenciam de tal modo que na maioria das vezes são eles quem vos dirigem. Então, com a nossa sintonia mental, nós estabelecemos as nossas relações espirituais. Então, do ponto de vista das consequências espirituais, o primeiro passo é a obsessão, né? E a obsessão é um processo de direção espiritual de irmãos menos felizes em relação ao nosso campo mental. Em relação ao nosso campo perispiritual, se nós lesamos, né, o nosso corpo físico com o uso abusivo da bebida alcoólica, naturalmente nós provocamos marcas, lesões no nosso campo perispiritual e, consequentemente, no nosso campo mental. Então, as lesões, né, elas começam no corpo físico e se prolongam aí pelo campo perispiritual. E, consequentemente, isso vai nos influenciar após a nossa desencarnação e nos fará, possivelmente, reencarnar com essas marcas que nos colocarão com tendências aos vícios e vai depender muito do nosso esforço pessoal, né? Se voltamos, se resistimos ou não a essas influências que estão registradas tanto na nossa mente quanto no nosso corpo perispiritual. Nós iremos novamente para um breve intervalo e voltamos já. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando sobre o tema alcoolismo e suas consequências. Enio, uma das graves consequências a que pode levar o alcoolismo são os suicídios, sejam diretos e indiretos. Como será a vida espiritual do indivíduo que teve sua reencarnação ceifada pelos efeitos nocivos do uso do álcool? Olha,
Na realidade, o uso de álcool por si mesmo, ele já é um suicídio indireto, já entra, né? na categoria. Já. Então, o indivíduo ele vai responder pela lesão que ele provocou no seu corpo físico, no seu aparelho físico, e também no campo perispiritual e mental, e também vai responder por ser um suicida, né? O alcoolismo ele está muito relacionado ao suicídio, por quê? Porque o álcool é uma droga depressora da atividade cerebral. Então, normalmente, as pessoas que buscam o álcool, elas buscam por quê? Porque num primeiro momento ele provoca uma euforia. Mas terminando esse efeito primário, o álcool ele leva o indivíduo a uma depressão. Então, acontece muitos casos de pessoas que já possuem uma tendência suicida, é bom dizer isso, né? Que desenvolvem essa coragem para se suicidarem a partir do momento que estão sob o efeito do álcool, tanto pelo processo obsessivo quanto pelo efeito do álcool na mente da pessoa. As consequências são terríveis. Nós iremos agora assistir a um curta-metragem da Web TV, que é a TV Mundial do Espiritismo, que fala um pouco sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu não quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, você sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Não fica preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Cerveja. Que delícia. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? tranquilo. Tá aqui em cima. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? Sozinho. Muito interessante, né? Ele mostra realmente, do ponto de vista espiritual, as sérias consequências aí, né? O início dessas consequências, né, do uso do álcool. Como é que um doente no campo dos vícios poderá se tratar para sair deste mundo das drogas, seja o alcoolismo ou de outras tantas drogas? Larissa, o primeiro passo para o tratamento é a aceitação do problema, né? Porque normalmente a pessoa que tem problema com o álcool, ela nega que tem esse problema. Então, o primeiro passo para um tratamento é aceitar que tem o problema, aceitar o diagnóstico, fazer um tratamento psiquiátrico e psicológico, né? O psiquiátrico, sobretudo, num primeiro momento, para tratar a síndrome de abstinência,
e dando sequência nesse tratamento em grupos de apoio, tá? Porque nós temos aí um índice muito maior de recuperação em grupos de apoio, como o Grupo AJA, Alcoólicos Anônimos, por exemplo, né? Do que em tratamentos científicos, né? Os grupos de apoio têm dado muito mais resultado. Eles trabalham do que as emocional, as internações. relações, né? A pessoa se expõe com a oportunidade de conhecer outras experiências também, né? E existe também uma cultura muito forte nos grupos de apoio, independente da religião, de espiritualidade, né? Tanto que eles se chamam de irmandades, né? Então, assim, e quem conhece essas irmandades, você percebe realmente que existe ali um elo invisível de espiritualidade que liga as pessoas e você se fortalece à medida que você vai convivendo também com o exemplo do outro. É um processo de reforma íntima, realmente. Exatamente. Né? Deixa para nós uma mensagem para aqueles telespectadores que precisam de ajuda para vencer essas dificuldades e também para os familiares, né, dessas pessoas com esse tipo de dificuldade. O que eles podem fazer até para ajudar esse ente querido? Olha, a mensagem é a seguinte: o problema do alcoolismo, ele não é um problema que pode ser visto focado só no indivíduo que faz o uso do álcool. O problema é sistêmico. Então, se você tem um problema dessa natureza na sua família, não fique esperando que a pessoa que faz o uso da substância, que ela busque ajuda, porque será mais difícil. Então, vá você, porque quem convive com o dependente químico também adoece, que é o que chamamos de codependência. Então, busque você primeiro, né, o tratamento, e com a mudança do seu comportamento, você vai conseguir ajudar o seu familiar. Caro amigo, telespectador, se você quiser saber mais sobre atividades realizadas na Casa Espírita e sobre livros espíritas que falam sobre este tema que nós conversamos hoje, acesse o site www.ocentroespírita.com. E se você quiser assistir novamente a esse curta-metragem e outros que falam sobre o tema alcoolismo, acesse o site www.tvmundialdeespiritismo.com. É a web TV que contém todos esses curtas-metragens na íntegra. Nós chegamos ao final do programa de hoje, agradecendo a presença do nosso amigo Enio e a você que nos acompanhou. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.